Rite Cosmando, conta pra gente esse mais um episódio que mostra a ação criminosa da extrema-direita no país. Veja bem, no sábado, dia 8 de janeiro, foram decorridos 6 meses dos atos golpistas que invadiram as sedes dos três poderes, depredaram, criaram um clima de tensão que até hoje está sendo apurado pelo Ministério da Justiça e pela própria Justiça, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pois bem, há poucos dias, no dia 4 de julho, o STF, por unanimidade, derrubou os decretos do ex-presidente Bolsonaro que liberavam geral a aquisição de armas e munições pela população, inclusive de importação de armas estrangeiras por particulares no Brasil. Por unanimidade, o Supremo derrubou esses decretos. Um dos pontos é exatamente esse das armas importadas, que está proibido. Foram criadas regras pelo Ministério da Justiça que o Supremo referendou de estabelecer critérios para aquisição de armas. Ora, então, no dia seguinte, no domingo, um dia depois do dia 8 de janeiro, depois de comemorar os 6 meses do 8 de janeiro, eles fizeram uma passeata e ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília, com algumas centenas de bolsonaristas e adeptos da extrema-direita. E os discursos, se não bastasse a afronta que eles já estavam fazendo, realizando um ato pró-armas, no momento em que o Supremo resolveu impedir as armas, e um dia depois de se lembrar as manifestações golpistas do dia 8 de janeiro, eles fizeram nas manifestações públicas, nos seus discursos, declarações extremamente absurdas, incriminatórias, violentas sobre os professores, e novamente a conclamação para que a população se arme, com a justificativa de que precisa se armar para se defender. Mas o mais grave é o que eles dizem sobre os professores. Eles comparam os professores aos traficantes e chegam a dizer que muitos deles são piores do que os traficantes. Por que todo esse discurso que eles fazem? Isso não é novo, isso é uma cantilena que a direita tem assumido desde que Bolsonaro chegou ao poder, desde que a extrema-direita chegou ao poder no Brasil, e que tem alimentado essa onda de ódio, de divisão do país, com a pregação do uso de armas, com a incitação à violência, com a desqualificação e a criminalização dos professores. As escolas são os grandes inimigos desse pessoal que passou pelo governo e que quer se perpetuar no poder. Se tem uma ideia, nos últimos anos, ocorreram 23 atentados contra escolas no Brasil, com o registro de 45 mortos e 137 feridos. Nos últimos 5 anos, de 2019 para cá, do final de 2018 para cá, foram 34 mortos nas escolas, e os principais meios de execução dessas mortes de crianças, de adolescentes, de professores e de funcionários de escolas são revólveres e pistolas. Ora, é natural, é compreensível, é plausível, é visível que esse discurso de violência, esse discurso contra a escola, esse discurso contra os professores, criminalizando-os, acusando-os de serem formadores de comunistas, é isso que eles dizem. É disso que
grande parte da população acredita, principalmente esse mundo invadido por religiões atravessadas, que acredita que o comunismo vai dominar o Brasil e que as escolas são núcleos, são focos de formação de comunistas. Ora, nessas mortes recentes, desses últimos 4 anos, essas 34 pessoas que morreram, eles são incapazes de apontar um único comunista como autor de qualquer desses assassinatos. Mas as conclusões da polícia, em todos os casos, das 34 mortes registradas em 4 anos, em todas elas, os autores, os mandantes, os organizadores são exatamente pessoas da extrema-direita que se inspiram da extrema-direita de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, e buscam atacar as escolas, porque estão atacando com isso a instituição ensino, e com isso amedrontar professores, amedrontar famílias e trazer a morte e a infelicidade para essas pessoas. Então, acho que o dia de ontem vai ser apurado com rigor. O ministro Flávio Dino já determinou à Polícia Federal que ouça todos os discursos, não só do Eduardo Bolsonaro, mas de outros parlamentares de extrema-direita que lá se pronunciaram, não só em relação à arma, mas em relação às escolas, em relação aos professores, porque eles abriram 2 portas importantes de punibilidade que eu acho que eles vão ser atingidos pelo que eles praticaram ontem em Brasília. Francis, só lembrando que, além dessa questão criminal, tem também o próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que foi acionado pelo PSOL. Você acha que vai dar o quê, no final das contas, esse caso envolvendo Eduardo Bolsonaro? No Conselho de Ética não vai dar em nada, porque há o corporativismo do Congresso Nacional, então não espero que dê algum resultado de cassação de mandato, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, mas acredito que na justiça ele pode sim vir a ter alguma punição e deve ter, para servir como exemplo. É um discurso realmente criminoso do Eduardo Bolsonaro, ele que já, após a repercussão negativa, vem adotando um discurso de que está sendo perseguido. Agora é a moda de todos os aliados ligados ao Bolsonaro de usar do vitimismo, da perseguição, quando são contrariados sobre alguma temática. E sobre o que ele falou é introducente, porque realmente se fosse levar ao pé da letra o que o Eduardo Bolsonaro diz, há essa doutrinação, entre aspas, também pela direita. A gente viu isso, inclusive, nas igrejas evangélicas durante as eleições do ano passado, em que muitas igrejas evangélicas foram usadas como palanque por políticos da direita e pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nada disso que o Eduardo Bolsonaro disse se cumpre e deve ser levado em conta, e ele deve ser punido por aquilo que ele falou que foi realmente criminoso. Muito bem, olha, vamos acompanhar esse caso, mais um